Boa noite a todos. Que possamos nesta noite sermos envolvidos pelas vibrações de Jesus, de Maria, dos benfeitores amigos, para que possamos compreender os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Hoje nós vamos falar novamente sobre essa temática em defesa da vida. Diga não ao aborto. Por que isso? Porque todos nós sabemos que estão acontecendo alguns fatores na nossa sociedade que nos levam de novo a discutirmos essa temática. Principalmente quando a gente verifica alguns indivíduos médicos sendo envolvidos em escândalos na mídia, como a doutora Virgínia, acusada de estar envolvida em crimes de eutanásia. Também vamos ver que o Conselho Federal de Medicina editou no dia 21 de março, agora, um parecer dizendo-se favorável a que a mãe, a grávida, possa abortar o seu filho até a 12ª semana de gestação, somente dependente da sua vontade. Então, nós separamos alguns itens desse parecer. Somos a favor da vida, mas queremos respeitar a autonomia da mulher, que até a 12ª semana já tomou a decisão de praticar a interrupção da gravidez, afirmou o presidente do Conselho Federal de Medicina. Essa posição será enviada para a comissão de 15 juristas que está analisando a reforma do Código Penal brasileiro, atualmente em tramitação no Congresso Nacional. Quem vai decidir a descriminalização do aborto é a sociedade, por meio do Legislativo. O que nós fizemos foi encaminhar a nossa posição. Vejam só, o Conselho Federal de Medicina, composto pelo presidente e por 27 conselheiros dos Conselhos Regionais de Medicina, aqueles que um dia juraram o juramento de Hipócrates, prometendo a defesa da vida em qualquer época desta vida, nos trazem este parecer. E ainda dizem mais. E como defendemos a autonomia da vontade do paciente nos casos de ortotanásia, também defendemos que a mulher tenha autonomia sobre o seu corpo até um determinado tempo da gestação, mas em nenhum momento seremos favoráveis ao uso do aborto como método contraceptivo, defendeu o presidente. Ora, como não é um método contraceptivo se ela pode abortar por livre e espontânea vontade até a 12ª semana de gestação, até o 3º mês de vida? Então, novamente, nós estamos diante da campanha em favor do aborto, ou da campanha da descriminalização do aborto no nosso país. Então é preciso que a gente passe a compreender como é que se inicia a vida. Para os médicos se graduarem em medicina no Brasil, eles precisam estudar embriologia, e todos estudam neste livro, Embriologia Clínica, que diz: o zigoto e o embrião inicial são organismos humanos vivos, nos quais já estão fixadas todas as bases do indivíduo adulto. E no outro livro, também utilizado por esses mesmos médicos, diz o seguinte: o zigoto é uma célula resultante da fertilização de um óvulo por um espermatozoide e é o início de um ser humano. Não tem dúvidas. O zigoto, aquela célula que é resultante da fecundação do espermatozoide sobre o óvulo e que gera uma única célula chamada ovo-zigoto, ali, para a medicina, inicia o ser humano, a vida física do ser humano. Então, matar
ser humano com uma célula ou em formação como na terceira semana de vida, ou com 8 meses, com 10 meses, com 10 anos, com 20 anos, é igualmente um crime. E este parecer que foi liberado agora pelo Conselho Federal de Medicina e que foi enviado para o Congresso Nacional, para a mudança do Código Penal brasileiro, está em andamento. Por isso a nossa campanha de conscientização. Por quê? Porque este direito já está na Constituição. No seu artigo 5º da nossa Constituição, diz que todos os direitos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. No Código Civil, no seu artigo 2º, diz o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O nascituro é o embrião, o feto, o indivíduo que vai nascer. Ele é chamado de nascituro. Então, a lei também já protege o bebê desde a concepção. Desde aquela primeira célula até o nascimento, a lei também protege. E esta mudança que querem os nossos eminentes juristas em Brasília está agora sendo corroborada pelo parecer do Conselho Federal de Medicina. Então, a vida física começa com a primeira célula ou zigoto. Então aí nós já temos aonde que começa a vida física. Porque muitos se justificam que a vida física começa quando o bebê nasce. Ou a vida física começa com a 12ª semana, quando é formado o sistema nervoso central. Ou a vida física começa no 5º mês de gravidez. Ora, tudo comprova que a vida física começa na concepção. A tal ponto que os próprios juristas, na Constituição, da nossa Constituição brasileira e do Código Civil, entendem assim. Então, nós vamos buscar na doutrina espírita para ver como que a doutrina espírita entende a formação desse novo ser. E Allan Kardec já fez essa questão em O Livro dos Espíritos, na questão 344, onde ele pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? E os benfeitores respondem: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. Aqui nós fizemos uma montagem, uma figurinha, mostrando que o espírito vive previamente a vida física. Porque nós, brasileiros, somos espiritualistas. 99% da população brasileira é espiritualista. Acredita na sobrevivência do espírito depois da morte do corpo físico. Então, o espírito já está formado e se liga àquele corpo que irá habitar. De tal maneira que esta programação reencarnatória é feita com muito cuidado, com muita antecedência, para que aquele espírito consiga renascer no mundo físico e ter êxito na sua jornada reencarnatória. Então, afinal, o que é o aborto? O aborto, que é uma abreviatura da palavra abortamento, é a interrupção
morte do feto, onde esse feto venha se encontrar com um peso de até 500 gramas ou 20 semanas de gestação. Isso é dito aborto. E existem os abortos espontâneos e os abortos delituosos ou criminosos. E é sobre os abortos criminosos que nós vamos conversar agora. A estatística oficial da Organização Mundial de Saúde nos dá que ocorrem 90 milhões de nascimentos por ano em todo o mundo. E ocorrem 60 milhões de abortos por ano no mundo. Sendo que essa estatística não é real, porque como no nosso país, muitos países o aborto não é permitido. Então as estatísticas não são reais, são aproximadas, são colocadas de uma maneira com que retrate proximamente a verdade, mas elas não são reais. Então, nós vamos ver que a gente, no Brasil, temos 1.200.000 abortos por dia. Se quiser sentar aqui na frente, tem lugar. Por ano, desculpa. Nós temos no Brasil 1.200.000 abortos por ano. Quando a gente faz esta conta, a gente vai verificar que nós temos 100 mil por mês, 3.300 por dia, 138 por hora e 2 abortos por minuto no Brasil. Esta fonte é a fonte oficial do nosso ministro da Saúde. Então, quando nós verificamos estes dados e que não são reais, são aproximados, porque neste país o aborto é crime, e nós estamos falando do aborto delituoso, nós sabemos que estes números são muito maiores. Assim, nós vamos buscar se o crime, se o abortamento é crime, também pelas leis de Deus, pelas leis eternas. E no Livro dos Espíritos, na questão 358, Kardec já perguntou: o abortamento voluntário é crime qualquer que seja a época da concepção? E os benfeitores respondem: existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime, tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser instrumento. Então, o espírito não morre junto com o corpo no ato do aborto, mas impede que esse espírito reencarne e venha a dar conta de mais um período reencarnatório, onde ele vai poder expiar as suas culpas, resgatar os seus débitos e se promover através das provas a condições melhores na questão evolutiva. Então, no Código Brasileiro, no Código Penal, o aborto é crime desde 1830, desde o primeiro código. E o que hoje nós vemos, e que volta e meia nós verificamos, por intenção do governo federal que aí está, é a descriminalização do aborto, isto é, deixar de ser crime, legalizar, tornar legal no país. Então, o Código Penal atual trata do abortamento nos artigos 124 a 128 e diz o seguinte: que o autoaborto traz uma pena de detenção de 1 a 3 anos. O autoaborto é a mulher que provoca em si o aborto. Nós já vimos vários casos, quando a gente trabalhava em hospital, de mulheres chegarem muito mal até o pronto-socorro, porque
tinham tentado o abortamento através de instrumentos perfurantes e que levaram à morte do bebê e quase à morte de si. Para estes casos, ocorre a detenção de 1 a 3 anos. No aborto consentido pela gestante, então ela consente que lhe faça um aborto. A pena para ela é de 1 a 3 anos e para o terceiro que produz o aborto é reclusão de 1 a 4 anos. O aborto provocado não consentido, isto é, quando levam a mulher dizendo que ela vai ser examinada e que provoca um aborto sem ela consentir, levam então à reclusão de 3 a 10 anos. E o aborto qualificado, isto é, aquele aborto que é decorrente de uma intervenção e que leva ao falecimento da mulher. Além da morte do bebê, pode ter então as penas aumentadas em 1/3 ou duplicadas. O aborto necessário no Brasil é crime, mas não é punível. Então, o aborto necessário são os abortos que, por indicação médica, se recorre a um juiz para a liberação do aborto, que foi o caso do aborto dos anencéfalos. Isto é, aqueles indivíduos que, ao ver dos médicos, assistentes dessa mulher, ou por solicitação dessa mulher, eles terão pouco tempo de vida e por isso, então, é autorizado em alguns casos via judicial. Hoje, este caso da anencefalia já foi liberado desde o dia 12 de abril de 2012. Uma triste quinta-feira, quando o Congresso aprovou o aborto do anencéfalo. E o aborto de estuprada também é crime, mas é não punível, porque no Brasil ainda se permite o abortamento resultante de uma violência sexual. Aqui neste, o aborto necessário, além do anencéfalo, nós temos aquele caso em que há risco de vida para a mãe. Então, levar uma gravidez até o final pode trazer um risco de vida para a mãe. Por exemplo, no caso de uma gravidez fora do útero, ectópica, que a gente chama a nível médico, quando o bebê se desenvolve na trompa de Falópio. E a trompa de Falópio não consegue ter a elasticidade de fazer crescer esse bebê. Então ela se rompe, levando à morte da mãe. Então, em casos onde há risco para a mãe, a lei também prevê o aborto induzido pelo médico não punível. E este é o único caso que a doutrina espírita entende como passível de ser feito. Naquele que entre a vida da mãe, que já existe, e a vida desse bebê, que virá a existir essa vida física quando ele nascer, entre os dois, a lei moral, racional, nos indica que é preferível mantermos uma vida física que já existe em detrimento de uma vida física que ainda está por vir. Então, este é o único caso em que a doutrina espírita entende como abortamento uma condição de sobrevivência da mãe. Aqui nós trouxemos para esclarecer o porquê que o anencéfalo também tem o direito à vida. Porque aqui nós teríamos um cérebro normal, aqui um meio cérebro e aqui o cérebro do anencéfalo. Muitos entendem que o indivíduo anencéfalo é que não tem cérebro. Não é verdadeiro. Porque se o bebê não tivesse cérebro, ele nem se formaria. O que é verdadeiro é que falta parte do cérebro. Mas o cérebro que esse bebê tem, o bebê anencéfalo, lhe permite sobreviver, alimentar-se, respirar por algum tempo, que não se sabe quanto tempo, mas que lhe permite a vida extrauterina, sim,
por horas, por dias, por alguns meses e raramente por alguns anos. E aí a gente vai perguntar, mas será que alguém escolheria um corpo mal formado para reencarnar? Por que alguém escolheria um corpo deficiente? E os benfeitores respondem essa pergunta quando Kardec efetua: o espírito tem direito de escolher o corpo no qual vai encarnar ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? E os benfeitores respondem: pode também escolher o corpo, porque as imperfeições deste corpo são para ele provas que o ajudam no seu progresso, se vence os obstáculos que nele encontra. Então nós vamos ver que também um corpo com deficiência nos ajuda a nós depurarmos as nossas dificuldades morais advindas de outras vidas e que mal utilizamos. Aí a gente vai entender. Quando Jesus disse: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo do eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados ao fogo eterno. Aí a gente entende qual é a vida que nós vamos entrar. É na vida física. Porque na vida espiritual, o espírito não tem corpo imperfeito. É na vida física que através do corpo, através desse mata-borrão que é feito de matéria, nós podemos expurgir os nossos débitos anteriores. Por isso a gente pode compreender. Este bebê aqui, anencéfalos, a Marcela, nasceu em 2006 e a mãe da Marcela, que era católica e que fora induzida, orientada a abortar, porque ela sabia, através dos exames de ultrassonografia, que esse bebê teria poucos dias de vida. E ela diz assim: se essa é a filha que Deus me enviou, é essa filha que eu vou criar. E criou até completar um aninho. E depois ela morreu de aspiração, coisa que pode matar qualquer bebê. Não, ela não morreu porque era anencéfala. Ela fez uma pneumonia e acabou morrendo. Mas qual a finalidade da aprovação por que passam os pais e familiares de crianças portadoras de anencefalia? Há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver. Com que fim isso acontece? Essa é uma pergunta direta de Kardec aos benfeitores na questão 355. E os benfeitores respondem: isto acontece frequentemente e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Ora, nós espíritas sabemos que os bebês anencéfalos são normalmente espíritos que saíram da vida através do suicídio por arma de fogo na cabeça. Tiro que destruiu o cérebro e que danificou o corpo perispiritual, faz a necessidade de reencarnar com falta daquele cérebro, daquela parte física. E trazendo a mãe, novamente, este bebê, ela oportuniza que ele depure esse espaço de tempo necessário nesta condição de bebê anencéfalo, para que depois, ao retornar para o mundo espiritual, ele consiga programar uma reencarnação com um corpo mais perfeito e mais saudável. Então, tudo está nas leis de Deus.
Basta que nós não nos arvoremos em matar os indivíduos. Então, diante de um ser vivo, pergunta-se: quem tem o direito de matá-lo? O médico, a mãe, o pai, o Estado? Do ponto de vista ético, quem deve decidir se um ser humano vive ou morre? Esta é a pergunta. Esta é a questão. Será que nós temos direito de interromper o desenvolvimento desse bebê? Porque daquela primeira célula até o nascimento não é introduzido nada nesse bebê. Não é colocado nenhum cromossoma, nenhuma substância, nada. Ele só precisa daquele útero para alimentar-se e desenvolver-se. É a única coisa. Então, quem tem o direito de tirar a vida desse bebê? Esta fotografia foi tirada dentro de um bloco cirúrgico, no qual o cirurgião estava fazendo uma cirurgia intraútero do bebê, e no momento o bebê agarra o dedo do médico. E naquele momento o fotógrafo bate a foto e eterniza essa fotografia, que faz muitos anos que saiu, que já circulou pela internet, que vocês devem conhecer, mostrando que o quê? Que ele tem vida, que ele já, não importa o tamanho, ele tem essa conexão, ele tem vida própria. As pesquisas mostram isso. Mas nós trouxemos esta foto para verificar que argumentos se utilizam as pessoas que querem a descriminalização do aborto. Primeiro argumento é o feminista, daqueles do tipo: o corpo é meu, faço do meu corpo o que eu quero. Ora, o corpo da mulher é da mulher. Ela pode cortar um braço, uma perna, a cabeça, o que quiser. Só que o bebê não é corpo dela. O bebê é tão diferente do corpo dela que ele tem um DNA próprio. É tão diferente do corpo dela que ele produz, em muitas doenças, ele produz anticorpos contra as células da mãe. O bebê é tão individualizado que ele produz reações na mãe. A mãe, quando engravida, ela às vezes passa a ter comportamentos diferenciados, passa a ter sono de dia, porque o bebê quer dormir, e de noite ela passa a ficar acordada porque é a hora do bebê acordar, a tal ponto que, acompanhados esses bebês, quando nascem, eles têm a vida notívora, passam acordados de dia, dormindo de dia e acordados à noite, de tal maneira que este argumento não se sustenta. Porque a genética já mostrou, a ciência já mostrou que o bebê em formação, ele tem uma psique totalmente individualizada, totalmente separada da mãe, a tal ponto que ela muda o seu comportamento em função da ação desse desenvolvimento no seu útero. Então, se a mulher quer danificar o seu corpo, ela tem direito, e nem tem tanto direito assim. Por quê? Porque se ela se matar, ela também está esculpida na situação de suicídio. Então, perante as leis, o matar e matar-se é crime. Então, nem a questão de utilizar o seu corpo como ela quiser, ela não pode mais. Por quê? Porque o bebê não faz parte do corpo da mulher. Ele está alojado no corpo da mulher. É diferente. Segundo lugar, a questão, o argumento econômico. Ora, é muito mais fácil legalizar o aborto, muito mais econômico legalizar o aborto, em termos financeiros, do que nós despendermos valores com pré-natal, com exames, com médicos,
com pediatra, com vacinação, com acompanhamento. Então, o que se faz? Se joga no lixo, porque é na lixeira que vai o resultado do aborto. Se joga no lixo aquele que era um problema. Problema na cabeça daqueles que estão preocupados com as questões materialistas, que estão preocupados com o PIB, com a nossa dívida externa, interna, que estão preocupados com os valores financeiros e não com a questão espiritual. E uns argumentam que é preferível o aborto legalizado porque é um caso de saúde pública, porque eles lançam as estatísticas que as mulheres morrem muito mais em clínicas clandestinas de aborto do que nas clínicas legalizadas onde tem apoio. Então, quem estaria morrendo seriam as mulheres pobres, uma vez que as mulheres ricas teriam condições financeiras de pagarem as clínicas. Isto não é verdade, porque nos países onde o aborto é legalizado, existem mais crianças mortas intraútero do que nascidas vivas, como, por exemplo, na Espanha. Então, essa ideia de saúde pública é mentirosa, porque não existe o aborto seguro e o aborto inseguro ou perigoso. O aborto é o problema, a matança de inocentes que é o problema. E o aborto é um dos crimes mais bárbaros que existe, porque é um crime sangrento, porque as maneiras com que se matam esses bebês intraútero são extremamente sangrentas e porque este indivíduo não tem defesa. Não tem defesa. Então, ele não consegue gritar, ele não consegue se defender. Então, o crime do aborto é o crime mais hediondo que existe, porque ele não lhe é dado a condição de defender-se. E isto, por que eu chamei a atenção que é deste governo que aí está? Porque existe nessa cartilha, na segunda Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, de março de 2007, no item 3, diz prioridades: promover a atenção obstétrica qualificada e humanizada, inclusive a assistência ao abortamento em condições inseguras para mulheres e adolescentes, visando reduzir a mortalidade materna, especialmente entre as mulheres negras. Isso é a justificativa. Aqui está a proposta: assistência ao abortamento. Esta é uma proposta do governo que aí está, e que já esteve em pauta e que foi alterada ou postergada porque veio o Papa. Eu disse que bom que o Papa novo está para vir de novo no Brasil. E isso se posterga de novo. Por quê? Porque a lei do não matar é uma lei anti-cristianismo. A lei do matar é uma lei anti-cristianismo. E nós somos o país de maior número de cristãos. Então, se nós somos cristãos, nós temos que batalhar pela vida, pela defesa da vida, seja em qualquer ponto que estejamos. Mas nós temos que ainda ver que consequências tem para o espírito o aborto. Os benfeitores responderam a Kardec: é uma existência nulificada e que ele, o espírito, terá de recomeçar. Então vocês vejam como ocorreu uma programação intensa. Aquele espírito teve a condição de reencarnar e quando ele veio, ele foi simplesmente abortado. E o que acontece com esse espírito que sofreu o aborto? Ora, duas opções ocorrem para ele. Se for um espírito evoluído, ele se entristece, porque ele não pode vir e reparar erros ou não pode seguir na sua caminhada evolutiva.
Mas se for um espírito inferior, se for um espírito mau, ele se revolta com isso. E ele passa, então, a assediar através da sua ideia fixa. A fixação da ideia de vingança do espírito abortado sobre a mãe passa a causar processos obsessivos de culpa e de remorso, que muitas vezes desembocam em enfermidades físicas ou em transtornos como a depressão. Foi feito um trabalho muito grande nos Estados Unidos, em clínicas, lá é legalizado o aborto, em clínicas de aborto, e acompanharam as mães que sofreram ou que optaram pelo aborto. E foi verificado que essas mães desenvolviam esses quadros de transtorno mental, ou de depressão, ou de ansiedade, ou alguma enfermidade. E acompanharam aquelas mães que também tinham ficado entre o aborto ou não abortar e preferiram não abortar. E verificaram que essas mães não tinham esse tipo de problema. Então, a gente sabe que o espírito, ele fica envolvendo a mãe, e os livros nos trazem isso. Os livros espíritas nos trazem essas experiências de espíritos que ficam obsediando ou que ficam assediando a casa mental dessas mulheres. A tal ponto que nós trouxemos um livro, Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier e do Valdo. Na segunda parte diz o seguinte: é dessa forma que a mulher e o homem, acumpliciados nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza, na maternidade sublime, desajustam as energias psicossomáticas, com mais penetrante desequilíbrio do centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutecerão mais tarde, em regime de produção a tempo certo. Então, a mulher, tanto quanto o homem, que produzem este ato criminoso, fica-lhes impresso no corpo espiritual esta sua atitude, e que mais adiante virá como decorrência da alteração dos seus novos corpos físicos que irão habitar. E o André Luiz segue: isto ocorre não somente porque o remorso se lhes entranhe no ser a feição de víbora magnética, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e de desespero, e por vezes de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservara para filhos do próprio sangue, na obra da restauração do destino. Então, muito mais do que a culpa e o remorso, são as vibrações de angústia e de desespero, revolta e vingança dos espíritos, que não puderam ter a chance de reencarnar pela provocação do aborto delituoso. Então, qual é o primeiro dos direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Aquele item, o 5º mandamento da lei de Moisés, não matarás, continua vigindo. Não foi postergado. Ele continua como lei maior de Deus para nós. Então, qual é o papel do Espiritismo? Nós estamos aqui para desrespeitar as leis? Não. O papel do Espiritismo é esclarecer. Nós, que somos espíritas e, portanto, cristãos, precisamos alertar, esclarecer a população em geral de que é um direito de todos os espíritos reencarnarem. E é um direito dado por Deus.
Só Deus é o dono da vida. Então só Deus pode tirar a vida. O homem não pode se fazer dono dessas vidas. Seja ele o pai, a mãe, o juiz, o médico, seja ele quem for. É um direito que nós tivemos quando nascemos, porque não fomos abortados. E aqueles indivíduos ou aquelas mulheres que praticaram aborto podem ainda nesta vida buscarem o reparo das suas dificuldades através do auxílio de outras tantas crianças que necessitam de colos, de braços maternos. Tantas crianças que não têm esses braços e que podem ser utilizados os braços daquela que um dia, por uma irresponsabilidade, por uma falta de informação ou por uma negligência, tenha vindo a cometer. Mas o que eu quero trazer de positivo para vocês é o Estatuto do Nascituro, que também está em Brasília e que também está sendo julgado e hoje está parado na Comissão de Finanças do Congresso. Este estatuto, ele visa a proteção do nascituro, de tal ponto que ele nos traz as informações de proteção, desde a célula-ovo até o nascimento. Se caso seja essa gravidez resultante de um estupro e a mãe não queira, tá? Não queira o bebê, ela possa doar este bebê e o governo terá ampla obrigação de aquecer essa doação. Esse estatuto também visa a que as mães sejam acolhidas na sua dúvida de ter ou não ter os bebês. Sejam dado apoio psiquiátrico, de psicólogo, porque hoje em dia a gente está vendo cada vez mais jovens as mulheres engravidando, cada vez mais jovens as mulheres dando luz, e às vezes não tem a percepção, o entendimento, o discernimento de serem mães. Então, este Estatuto do Nascituro está em votação. Ele é de 2007, ele ainda está em tramitação na Câmara, mas queira Deus que ele consiga passar, porque aí nós estaríamos impedindo ou dando uma voz jurídica ao nascituro. Por que devemos dizer não ao aborto? Porque o aborto é um infanticídio, nós matamos uma criança. Porque todo filho é um empréstimo de Deus a seus pais. A mãe não é dona daquele espírito. Ela está ajudando a desenvolver o corpo que é o veículo para aquele espírito se expressar. Porque nem a mulher, nem o médico, nem ninguém é dono da vida do feto, só ele mesmo. Porque o aborto é uma desencarnação violenta. Existem alguns métodos de abortamento em que eu evito trazer nas palestras, porque são muito chocantes. Então, a gente evita trazer. Mas é uma desencarnação violenta para o espírito. Porque o aborto é uma violação do direito básico da vida, que é o primeiro direito, é o direito de nascer. Porque o retorno à Terra tem a finalidade evolutiva do espírito. Então vocês imaginem, toda a programação foi feita e o espírito não pode vir para evoluir. Porque por princípio cristão somos a favor da vida. Porque o aborto é um homicídio deliberado. Há um planejamento na hora de matar esse indivíduo. Porque é mais fácil termos filhos problemas do que inimigos desencarnados ferrenhos. Porque o dono da vida é Deus, único que pode dá-la e retirá-la. E por último, porque também nós deveremos retornar à Terra para evoluir e não queremos ser abortados. Se a gente não fizer por caridade, que façamos por egoísmo. Porque um dia nós também vamos precisar reencarnar.
e se formos abortados, também seremos impedidos da nossa evolução. E por último, que ontem estávamos assistindo a este tema sobre o aborto no programa Transição, que é um programa espírita que ocorre na Rede TV, todos os domingos, às 16h15, e era sobre o tema do aborto. E a Ercília Zilli estava dizendo, ela é psicóloga, ela é espírita. Ela disse, eu não conheci, nem nunca atendi uma mãe que tenha feito o aborto e que não tenha se arrependido depois. E uma mãe que não tenha feito o aborto e depois não tenha amado a criança que tenha nascido. Então, lembremos de que nós precisamos estar cientes desta proteção à vida. Que Jesus possa nos ajudar neste milagre que nós só oportunizamos através dos corpos físicos, mas que a vida é dada por Deus. Com isso, nós encerramos a exposição da noite de hoje, trazendo essas reflexões, para que vocês amealhem em vossos corações, que sejam multiplicadores da campanha em defesa da vida, que possamos ajudar Jesus a permitir que os espíritos ligados à Terra possam reencarnar também no Brasil. Muito obrigada a todos, vamos fazer a prece e passarmos ao altar.